Olá, corações verdes! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Isis Pontes, da Unidade do Intelectos Freguesia. Hoje a nossa aula é sobre matemática. Nós vamos falar sobre a multiplicação dos números naturais. Dar uma introdução sobre o que é a multiplicação, para o que ela é utilizada, falar sobre a multiplicação com aqueles números reservas e o que é o quádruplo, o quíntuplo e o sexto. Vamos começar? Multiplicação. Para que a multiplicação ela é utilizada, pessoal? Ela é utilizada quando a gente tem a ideia de somar parcelas, combinar possibilidades, organizar de forma retangular determinados elementos. Em cima dessas ideias, então, a gente pode dizer que a multiplicação é a repetição de parcelas iguais. Isso significa o quê? Que 15 mais 15 mais 15 é igual a 15 vezes 3. Vamos falar um pouquinho dos termos da multiplicação. Os termos da multiplicação são 3, conhecidos como fator ou multiplicando. Esse número aqui em cima é o número que se repete. Fator ou multiplicador é o segundo número aqui, ó. Multiplicador é o número de vezes que o multiplicando se repete. E o resultado, como é chamado? O resultado, ele é chamado de produto. O sinal da multiplicação, ele pode ser representado por um X ou por um ponto pequeno. É ponto mesmo. E como a gente lê esse sinal? Tanto ponto como X nós lemos como vezes, ok? Vamos acompanhar aqui alguns exemplos das ideias. Quando a multiplicação possui a ideia de somar parcelas iguais, eu coloquei aqui um exemplo para vocês. A minha amiga Juliene, ela quer colar uns selos de álbum. Ela faz coleção de selos. E ela quer colar 15 selos em cada página. E sabe que tem no seu álbum um total de 19 páginas. Quantos selos essa minha amiga vai ter que colar? Pessoal, ela tem que pegar 15 selos, que é o multiplicando, e fazer o multiplicador 19. Então, nós temos aqui 15 vezes 19, que 19 está representando o número de vezes que a parcela 15 ela é repetida. Então, essa minha amiga ela vai ter que colar 285 selos nesse álbum. Mas atenção, pessoal, é importante respeitar as classes e ordens no momento de formar aqui o cálculo. O cálculo, ele é vertical, tá? A sentença matemática é horizontal. Além da atenção aqui, ó, para os nossos números reservas, ok? E aí, quando a ideia é de organização retangular, como é que isso funciona? Então, pessoal, lá no prédio que eu moro, tem 18 andares, mas eu sei que tem 4 apartamentos por andar. Eu vou ficar lá contando todos os apartamentos? Não, existe uma forma simples de calcular, é através da multiplicação. Se eu tenho 18 andares e sei que cada andar possui 4 apartamentos, eu vou multiplicar 18 por 4. E aí, eu tenho 72 apartamentos no meu prédio, ok? Quando a multiplicação possui a ideia de combinar, então, eu tenho algumas roupas, quero combinar com outras, como é que eu faço isso? A Joana aqui vai numa festa e ela tem 5 blusas e 4 saias. De que forma, de quantas maneiras diferentes ela pode se vestir para ir nessa festa? Pessoal, eu tenho aqui 5 colunas. Cada coluna dessa possui 4 saias diferentes. Então, eu multiplico 5 colunas vezes 4. 5 vezes 4 é igual a 20, ou 4 vezes 5
também é igual a 20. Eu poderia aqui ter feito a operação inversa, ok? Ela pode se vestir, então, de 20 maneiras diferentes. Aí vocês viram que eu fiz algumas multiplicações com o número reserva, né? Vamos ver como isso funciona? É importante a gente seguir alguns passos. Acompanhe comigo. Imagine que nós temos o nosso quadro de classes e ordens, tá? Então, procurem sempre respeitar. Aqui eu só fiz com a classe simples, de centena, dezena e unidade. Eu tenho aqui o número 378. Quero multiplicar esse número pelo 2. Observe como eu vou fazer esse cálculo. Primeiro, a gente multiplica o 2 pela unidade simples, que é o número 8. O resultado equivale ao número 16, onde a dezena 1 fica lá em cima e o 6, que representa a unidade, fica embaixo, ok? Depois que nós escrevemos o 1 lá na ordem das dezenas e o 6 na ordem das unidades, nós vamos fazer a terceira etapa, multiplicar o 2 pelas dezenas simples. O resultado vai equivaler a uma dezena e 4 unidades. Só que observem, aqui nós temos que adicionar ao 14, que é o resultado, essa dezena simples do reserva. Então, nós temos como resultado final o número 15. Depois, nós vamos escrever o número 1 nas centenas e o 5 na ordem das dezenas. A partir daí, nós vamos para a nossa última etapa, que é multiplicar o 2 pelas centenas. O resultado equivale a 6 centenas. 2 vezes 3, 6. Só que, novamente, nós temos uma centena no nosso número reserva aqui em cima. Então, o resultado de 2 vezes 3, que é 6, eu também tenho que somar com aquela centena, que dá 7. E eu obtenho, então, 756. Observe que esses números que estão aqui em cima são os nossos números reserva. Então, após a multiplicação, com o resultado, eu tenho que somar para obter o cálculo, ok? E aí, pessoal, o que vocês acham que é o quádruplo, o quíntuplo e o sexto? Vamos pensar um pouquinho. Quando falamos o dobro de balas, nós queremos dizer que estamos duplicando aquela quantidade de balas que nós temos. Ou seja, duplicar quer dizer multiplicar por 2. Então, eu tenho aqui 2 vezes a quantidade de balas, eu tenho o dobro de balas. Assim, se a gente der continuidade na quantidade de vezes que queremos multiplicar, vamos ter as seguintes informações. Se eu quero 4 vezes a quantidade de balas, eu tenho o quádruplo. Se eu tenho 5 vezes a quantidade de balas, eu tenho o quíntuplo. Se eu quero 6 vezes a quantidade de balas, ou seja, quero multiplicar o meu grupo de balas por 6, eu tenho o sextuplo. A partir daí, eu sei que toda vez que eu tenho um grupo, se eu tenho uma bala e quero multiplicar essa bala por 4, eu vou ter 4 vezes esse número de balas, eu tenho um quádruplo de balas obtidos. 1 vezes 4 é igual a 4. Então, eu tenho uma bala, quero multiplicar por 4 balas, quero ter mais 4 e fico com o meu resultado final, que é 4. Vamos praticar um pouquinho? Qual seria o dobro de 12? O dobro é 12 vezes 2, que dá 24. Como seria o quádruplo de 24? Eu aprendi que o quádruplo é um número multiplicado 4 vezes. Então, eu quero 4 vezes 24. Meu resultado é 96. O quíntuplo é 5 vezes um determinado número. Aqui o meu número é o 30.
Então, 30 vezes 5, 150. E por fim, eu tenho sêxtuplo. Eu quero 6 vezes o número 152. 152 vezes 6, 912. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa videoaula de matemática e até a próxima!